Olá, Mara, boa noite. Olá, tudo bom, Ana Vanessa? Obrigada pelo convite. Que bom te ver aí, toda iluminada, toda linda. Bem-vinda aqui também. Estou muito contente, Mara, por a gente ter esse papo hoje, né? Para quem não sabe, gente, Mara Rúbia, ela é mais do que uma ginecologista, ela é uma amiga, né? Não somente para mim, mas para todas as suas pacientes. Inclusive, está lá na biografia do perfil dela, depois vocês vão lá É, conferir o conteúdo que ela está sempre compartilhando. E eu acredito que você usa essa expressão, Mara, por causa da relação muito próxima, realmente, que você procura construir com as suas pacientes, né? é, eu acabo me envolvendo mesmo e me tornando uma amiga. A gente até brinca que eu acabo me perdendo na consulta, porque além de médica, você se envolve com a vida pessoal, a vida psicológica, e você faz parte daquela família, né? Você, depois de muitos anos, em geral, a gente mantém um vínculo muito forte com o ginecologista. Em geral, as pacientes mantêm muitos anos. E é isso que acontece, você vira da família. Você já sabe a rotina, você sabe da vida particular, até dos familiares dessa pessoa também. É bem interessante, é isso mesmo, é uma amiga. A médica ginecologista acaba sendo a nossa médica de referência, né? É. Porque o ginecologista, ele é o médico da mulher. Então, ele atua como um clínico geral da mulher, da saúde feminina. E a partir daí a gente faz triagens para outras especialidades. Sim. Inclusive, gente, como eu comentei, né? A Mara, ela é também a minha médica, ela é minha ginecologista já há alguns anos. E ela faz parte de um momento muito especial da minha vida, que foi o nascimento do Lorenzo. Ela é minha obstetra, né? Então, estamos juntas já há alguns anos, né, Mara? Alguns anos. Só de Lorenzo aí, da gestação, já vão 4, né? Isso, Não, 3, isso. 4. 3 mais 1, né? Quatro. Mais Quatro um, anos já. isso. Mas é muito bom poder ter um profissional de referência com muito conhecimento técnico, mas também com muito cuidado, muita humanização, né? Então é muito É. importante para a gente. Eu acho que para o público feminino especificamente, que busca sempre estabelecer uma relação, poder ter um profissional de confiança mesmo é algo muito importante, né? Principalmente no momento obstétrico. A grávida, ela tem uma fragilidade que já cabe dentro do contexto que a gente vai conversar, uma fragilidade decorrente desses hormônios, que é realmente fora de tudo que a gente possa imaginar. E nesse momento, o diferencial do obstetra conta muito. Um exemplo que eu dou, que é bem interessante, você prescreve um medicamento, explica corretamente como ele vai ser usado. Se ela precisar usar, ela te liga ou faz a pergunta para confirmar. Na verdade, ela sabe que pode, que é para aquilo que é para ser usado, mas ela ouvir às vezes a voz da gente dizendo, não é isso mesmo, já tem uma outra conotação. Eu tenho vivenciado muito isso agora nesse período de vacinação, que trouxe dúvida muito para todas as gestantes, e elas sempre me perguntam novamente no WhatsApp ou via telefone, realmente eu devo usar? Mas a senhora acha que eu devo? Então fica sempre aquela coisa, eu preciso ouvir, porque se você falar, acho que eu vou me sentir mais confortável. Né? Inclusive, tem uma questão que eu pude vivenciar durante a minha gestação, que é o fato de que outros médicos muitas vezes não sabem lidar com a grávida. Não necessariamente eles enxergam Sim. aquele momento como se fosse alguma coisa atípica, e mesmo que seja uma condição clínica, eles têm receio muitas vezes, né, de fazer uma prescrição. Muito. A gente vira especialista de todas as áreas. Né? Então, por exemplo, uma área dentro da otorrino. Doutora, mas meu ouvido está doendo, o que eu faço? Olha, não, eu realmente preciso que o especialista te avalie. Mas ela não usa absolutamente nada sem me consultar. E, inclusive, eu tenho certeza que o colega que vai prescrever, ele está habilitado para isso, porque ele sabe prescrever para gestante. Mas ela realmente fica insegura e vai atrás de mim. Sim. Hoje nós vamos conversar sobre a produtividade feminina em relação com os hormônios, né? A Mara, inclusive, é especialista em ginecologia endócrina, né?
Então, isso faz com que ela tenha esse olhar dos hormônios femininos, mas até mais do que isso, porque o nosso sistema endócrino envolve muitos outros hormônios, né? Muitos outros. E, assim, como psicóloga, eu sei, né? Eu vejo isso nas pessoas que eu acompanho, nas mulheres, que existe realmente um impacto dos nossos hormônios nas nossas emoções, no nosso rendimento, né? No nosso nível de energia. E esse é o tema, então, da gente poder conversar aqui hoje, para poder entender melhor como é que isso acontece, né, Mara? E até para que essas mulheres que estão aqui acompanhando, porque esse é um perfil que é voltado para desenvolvimento pessoal e profissional. E eu vejo que muitas vezes a mulher ela não está rendendo tão bem assim no trabalho por questões mesmo endócrinas, e ela nem tem consciência disso. Não é? E é muita coisa envolvida. Como você colocou, o sistema endócrino, ele envolve vários órgãos. Falando em termos ginecológicos, nós vamos lembrar do ovário, que é a nossa gônada, que é o nosso órgão maior em termos da produção hormonal. Mas antes dele, a gente está lá na hipófise, que está no nosso cérebro. Então, ela é a nossa glândula mestra. É ela que vai produzir os hormônios, que são os hormônios liberadores dos outros. Então, lá na hipófise eu tenho um hormônio liberador dos hormônios tireoidianos que vão então agir na tireoide e da tireoide vão produzir, e assim sucessivamente. Tá? Então, com isso, é um sistema muito perfeito que precisa funcionar em sintonia. É encantador. O estudo hormonal, quanto mais você estuda, mais você fica fascinada. E como você vai percebendo a ação no seu corpo, né? Nas diferentes fases da vida. Então, eu digo sempre, não podemos desprezar a questão hormonal. E muito menos rotular ou menosprezar aquela situação. Tá? A gente vai falar sobre isso depois, sobre a mudança e a ação da mulher diante de períodos críticos, né? Sim, sim. Uma coisa que eu sempre percebi muito em atendimento, em consultório, era muitas vezes o paciente chegava até com um quadro que simulava uma depressão, mas na verdade era uma alteração endócrina, né? E aí você precisa fazer uma avaliação para ver se de fato é algo no nível mais orgânico, antes de afastar até uma hipótese mais psicológica. Sim. Mara, uma das perguntas, um dos questionamentos que surgiu aqui é se o ciclo menstrual interfere na nossa disposição e no nosso nível de energia. Totalmente. Por quê? Porque o ciclo menstrual, ele, uma vez que você não utiliza hormônios sintéticos para bloqueá-lo, o ciclo menstrual fisiológico, ele tem oscilações que são muito evidentes. E o período pré-menstrual, ele é caracterizado pela predominância da progesterona. A progesterona, ela é um hormônio vital para a gente, porque é como se ela acalmasse a nossa função. A progesterona, ela é o principal hormônio de manutenção da gravidez, porque ela mantém aquele útero calmo, sem que você entre em trabalho de parto. Porque se você considerar que durante toda a gestação o bebê está como um corpo estranho ali, você teria que eliminar. Então, ela vai segurar. E ela faz isso com a gente. Ela vai nos acalmar. Só que isso vem recheado de outros efeitos. A progesterona, ela causa um edema generalizado, inclusive um edema cerebral. E isso faz com que a gente entre em curto-circuito. Tá? Então, é fato a irritabilidade, às vezes uma sonolência, uma incapacidade produtiva, porque você fica mais lenta, certo? Por que acontece isso? O corpo humano, o corpo feminino, ele é feito para gestar todo mês. Então, o fisiológico é que a gente engravidasse todo mês. Produzir o óvulo, o que acontece ali? É gerado uma dose, uma produção excessiva de progesterona para esperar receber um embrião que teria sido formado. E com isso, você prepara o organismo para essa gravidez que não vai acontecer. Então, você fica com toda aquela sintomatologia. Inchada, irritada, sonolenta, sem produzir, querendo ficar mais quieta. E racionalmente isso não pode acontecer, porque você continua na mesma produção. Então, falando aí da atividade física, é uma observação super pertinente.
Eu que depois que entrei um pouquinho mais nessa vibe de malhação, eu senti demais isso, como foi importante para mim ter essa percepção e até para que você possa usar isso a seu favor. Então, por exemplo, o preparador físico, ele tem essa capacidade de ver, não, você está nesse período, você não rende dessa forma, eu vou trabalhar de outro jeito com você. E aí a gente vai conseguir render bem, mas de outra forma. Porque a atividade física ela vai estimular o quê, Mara? Como é que ela contribui para essa questão da produtividade, para o nível de energia? Certo. A atividade física, ela libera alguns hormônios, mas alguns neurotransmissores, né, que a gente chama das endorfinas. Isso faz com que você melhore o humor, melhore o ânimo, que não está muito bom pela ação hormonal, e principalmente cria um processo anti-inflamatório, tá? Porque a predominância de um hormônio em cima do outro, em detrimento do outro, pode causar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório que vem mediado no final, no período menstrual, pela prostaglandina, que é altamente inflamatória, que é uma substância produzida durante o período menstrual, esse efeito te deixa também muito ruim. Quando você faz uma malhação, você liberando a endorfina, você cria um efeito anti-inflamatório. Então você melhora a cólica, que pode acontecer, você melhora o humor, a disposição. Então, aquilo que muita gente faz, eu tô menstruada, eu não vou malhar, esqueça, é pior. O certo é você manter a sua rotina, respeitando o seu limite, tá? Eu vou contar um fato pessoal que aconteceu comigo hoje. Eu tenho os dias fixos da malhação, que é bem cedo. Então, eu acordo 5h10 da manhã para esses dias. E ontem eu fui fazer parto, cheguei muito tarde, fui dormir muito tarde. Ok, mas não importa. Se eu for dormir eu boto 5h10, eu vou levantar 5h10. Eu acordei hoje com o telefone, com uma ligação da minha personal, era 6h06. Cadê você? Eu não vi o relógio despertar. Houve o despertador, aconteceu. Mas olha a importância de você respeitar o seu organismo. O meu organismo disse para mim, você não tem condições de ir. Eu não vi aquele telefone tocar, eu não ouvi. E ele tocou e eu desliguei inconscientemente e dormi. Então, foi importante. Foi o que ela disse, vai descansar. Durma mais meia hora e vai fazer diferença. E faz. Então, o organismo, ele te dá sinais. Ele mostra claramente que você precisa descansar, que você precisa rever isso. Aí a gente pode puxar essa relação dos hormônios com o sono, né, Mara? Como é que é? Como é que funciona isso? A gente sabe que o sono é necessário para reparar o funcionamento do nosso organismo, né? Meu Deus, o sono é tudo. Eu só queria saber como é que a gente faz para a conta fechar, porque a conta não fecha. Não fecha, porque quando você tem que trabalhar tantas horas, ser mãe, dona de casa, companheira, tudo, mais tantas horas, e dormir, então a sensação que a gente tem é que a conta não vai fechar, e ela não fecha. E por que que é importante? Existem horários de produção dos nossos hormônios. E aí, o principal deles é o famoso cortisol. O cortisol, ele também é um hormônio vital para a gente. Ele é produzido pela nossa suprarrenal, que é uma glândula que fica ali em cima do rim, né? Ela forma tipo um chapéuzinho em cima do rim. E o cortisol, ele para ser produzido, você precisa dormir. Ele tem um pico de produção que gira em torno de 11 horas da noite, 23 horas. E hoje em dia, poucas são as pessoas que conseguem efetivamente estar dormindo nesse horário. E aí você começa a ter aquela produção deficitária do cortisol. O que o cortisol faria numa boa noite de sono? Reparar suas funções vitais. A gente precisa dormir para o cérebro organizar o nosso pensamento, a nossa atitude. Né? Durante o sono, a gente tem o chamado período REM, onde você faz todo o descanso, toda a nossa sintonia. Se você não tiver uma boa noite de sono, isso não vai acontecer. Então, não é só você ter horas de sono, é você ter boa qualidade do sono. E para isso, efetivamente, você precisa dormir mais cedo. Existem algumas discussões com relação a pessoas que têm um ciclo de sono mais diurno, mais noturno, pessoas que acordam mais cedo, mais tarde. Sim. Isso, então, não tem impacto sobre essa questão do horário de dormir?
Existem hormônios que agem independente? Olha, existe uma coisa chamada ciclo sono e vigília. Tá? Nós fomos programados para ter um período acordados, vigília, e um período dormindo. Isso é regulado também por uma outra substância importantíssima chamada melatonina, que é produzido pela glândula pineal. O que acontece com as pessoas, por exemplo, que têm trabalhos noturnos, que dão plantão e que realmente não têm um ritmo de dormida igual todos os dias da semana? Essas pessoas, elas realmente sofrem mais com os distúrbios hormonais. Elas são pessoas que são mais inflamadas, são pessoas que estão predispostas a ganho de peso e sintomas, por exemplo, de alterações do humor, dificuldades posteriores de dormir, então assim, cursam com insônia, porque elas não mantêm esse ritmo, tá? Pô, mas vai fazer o quê que eu tenho que trabalhar? A gente vai tentar conduzir. É tentar descansar naquele período que pode. O que acontece? Você faz um plantão noturno, por exemplo, nem sempre no dia seguinte você vai descansar. Às vezes você sai de um plantão, você emenda com outra atividade. E aí, essa falta do descanso é que começa a criar um ciclo vicioso de desequilíbrio dos seus hormônios. E é aí que a conta não fecha nunca mesmo, né, Não Mari? fecha nunca. A conta não fecha. Eu queria que a minha conta fechasse, mas minha conta dela não está fechando. Por mais que eu saiba, que eu esteja aqui dizendo que isso é importante e tudo, eu tento. Eu tenho percebido, e eu acho que todo mundo percebe isso, que o ritmo atual que a gente enfrenta de rede social, de atividade online, essa demanda, ela nos prejudicou muito quanto ao sono, tá? A gente sabe que ir para a cama com o celular é ruim. Por que é ruim? Porque distrai, desperta, e a luminosidade, ela nos atrasa de dormir. Para dormir, nós precisamos do escuro, porque a melatonina, que é o nosso indutor do sono, ela precisa do escuro para agir. Então, aquilo de ter a televisão ligada, o celular, uma luz de um rádio, de um abajur, não é bom para dormir. O certo é você estar com tudo apagado. Sim. E aí, se você não está com o seu sono em dia e está com os hormônios desregulados, a tendência é que a sua produtividade de fato diminua, né? Totalmente. Quais são os indicadores? Todo mundo fala, uma noite bem dormida é tudo, né? Quais são os indicadores, por exemplo, de que uma pessoa está com os hormônios desregulados? Eu tenho algumas mentoradas que falam que sentem cansaço constante. Isso pode ser decorrente de uma desregulação hormonal? Isso frequentemente é decorrente de uma desregulação hormonal. E também hoje a gente tem insistido muito num ritmo de vida relacionado ao alimento, né? Cada vez mais a gente tem estudado, que eu falo nós, mas principalmente o pessoal que trabalha na nutrologia, na parte de nutrição funcional, como é importante a alimentação, certo? Eu também pude vivenciar isso, toda essa mudança, e como é bom a gente estar em equilíbrio nutricional. Porque uma alimentação inflamatória, ela deixa a gente muito ruim. Quem nunca aqui, depois de um fim de semana, com alimentação mais pesada, não acordou segunda-feira acabada? E muitas vezes a gente acha, não, foi porque eu dormi menos, tal. Não, foi porque teve mais ingestão de álcool, teve mais ingestão de gordura, de carboidrato, e a gente acorda mesmo inflamado, tá? E provavelmente você não tem um bom sono em função disso. Por vida, não se foi recomendado comer muito à noite. Não tinha isso que se dizia, tome café como rei, almoce como príncipe e jante como um pobre, não é assim? Algo desse jeito. Por quê? Porque comer muito na hora de dormir te deixa muito mais inflamada, consequentemente com mais dificuldade dessa produção toda do cortisol, dos hormônios que nós precisamos no período noturno, e você não acorda tão bem, tá? Tem uma queda no metabolismo, interfere na insulina, né? Acaba desregulando tudo, né? Desregulando tudo. Chegar mais perto, não sei se o som tá bom, não sei se fica melhor assim. Tem algum indicador, assim, para a nossa audiência aqui conseguir perceber se está precisando fazer uma avaliação hormonal? Hormonal?
Ó, a gente sempre precisa de uma avaliação, eu acho que a gente sempre precisa de uma avaliação hormonal, até a nível, períodos da vida da mulher. Então, na adolescência, se você tem algum atraso do seu período menstrual, se você tem alguma mudança do seu ciclo, precisa também fazer as avaliações hormonais. Período pré-menopausa, período de preparação para engravidar. Então, a gente sempre precisa ter essa avaliação que é um termômetro da nossa vida, do nosso ciclo feminino. Mara, mulheres que usam testosterona têm mais disposição e energia? Em geral, tem. A testosterona, ela sempre foi atribuída como se fosse um hormônio masculino, mas não é. A testosterona, nós também produzimos ela, né? Através, inclusive, de uma cadeia hormonal, de A produzindo B, de produzindo C. Ela, obviamente, é muito mais produzida pelo homem, através do testículo, mas nós também produzimos. E a gente precisa de testosterona. Testosterona é vida, tá? E ela não está relacionada só com a libido, né? Muita gente relaciona a testosterona só à questão de libido, mas não. A testosterona, ela incorpora a nossa massa muscular. Ah, por que eu me preocupo com massa muscular? Não é uma questão só estética. O nosso tecido muscular, ele, além de toda a sustentação que ele nos dá, ele é um grande arsenal, ele tem um grande arsenal de receptores para a insulina. Então, quando você tem receptor de insulina, você equilibra a situação da glicemia, tá? Entre outras funções maravilhosas que o músculo traz. E a testosterona, ela está relacionada com a melhora do nosso humor também. E se você está melhor de humor, você tem um desempenho melhor das suas funções, seja elas laborativas, seja elas de estudo. A testosterona atua ricamente no nosso cérebro, tá? Então, é importante lembrar que esse hormônio existe, que ele também é feminino. A gente tem que buscar por ele. Por que durante a menstruação as mulheres tendem a sentir-se mais desanimadas? Por que tem uma queda no nível de energia, um desconforto maior? O que acontece nesse período? Principalmente por causa da progesterona. Como eu comentei anteriormente, a predominância pré-menstrual é de progesterona. Isso faz com que você fique mais desanimada e como o organismo entende que você deveria estar engravidada, digamos assim, né, fertilizada, ele te deixa mais quietinha, te deixa mais desanimada, como se você precisasse repousar. Vou te fazer uma pergunta que ela é bem leiga, né? Chegou aqui para mim, mas é algo que a gente no dia a dia vê muito, ouve muito. Existe evidência de relação entre ciclo menstrual e fases da lua? Interessante. Interessante isso. Teve também, eu já respondi essa pergunta, Vanessa, em relação a parto. Porque todo mundo diz, lua cheia, lua nova, tem muito parto. E a gente, e a gente que já trabalhou em plantão, tem uma história dessa mesmo, que, meu Deus, noite de lua cheia é fria, da plantão. Eu fiz várias pesquisas na época que eu fui dar uma entrevista sobre isso, e realmente, se você olhar, tá dizendo que não tem a ver. Tá? Mas eu acredito que sim. Eu acho que a lua, ela tem uma influência. Ela tem influência. A lua, ela move a parte de água. Nosso corpo, ele tem a grande parte do nosso corpo é de água. Então, eu acredito que existe essa energia que a lua faça essa mudança. E aí vai te deixar mais ou menos, ou mais agitada. Eu utilizo essa metáfora da lua para pensar numa produtividade feminina cíclica. Sim. Seja como um ícone, algo que você visualmente consegue se organizar melhor e pensar nas suas mudanças, seja como algo simbólico, se for a sua escolha, ou até mesmo místico, se for também a sua escolha, né? Mas eu acredito que pode facilitar para a gente ter ali uma referência externa para pensar como é que eu estou mais produtiva ao longo do mês. Sim. Assim como você também pode usar... E até como ou uma referência interna, se você quiser usar o seu ciclo menstrual para respeitar o seu próprio ritmo, né? Sim.
E Então, psicologicamente pensar... falando, talvez você vai poder até dizer bem melhor do que eu, psicologicamente falando, às vezes aquilo é tão importante para a pessoa que acontece e vale, né? Olha, eu funciono bem na lua cheia, vou deixar para fazer isso na lua cheia. O psicológico é tão forte que aquilo passa a ser a maior verdade e tá valendo, porque se vai acontecer, né? Sim, é a função simbólica, né? Ela conecta a gente. Então, É, a gente tem a capacidade de processar os símbolos e isso faz com que a gente acabe tendo um melhor rendimento, né? Se fizer sentido realmente para a gente. é. Inclusive, gente, depois que eu terminar aqui a entrevista com a doutora Mara, eu vou continuar aqui, porque eu quero conversar com vocês numa mentoria sobre como utilizar esse modelo da ciclicidade feminina para pensar a nossa produtividade, tá? Mara também, se quiser acompanhar, continuar aqui depois, a gente pode até, né, conversar. Como é que você faz, Mara, para equilibrar os hormônios de uma forma natural? Tem algumas mulheres que têm receio, né, de mexer com hormônio artificial. Como é que você faz isso? Certo. Bom, primeiramente, esse equilíbrio que nós estávamos falando a respeito de sono, alimentação e atividade física, essa tríade, ela tem que existir, tá? Então, quem quer uma mudança tem que realmente entender que isso vai ser o alicerce, a base, tá? Alimentação, atividade física e tentar regularizar o sono. Bom, a partir daí, o que acontece hoje? Nós temos fitoterápicos? Nós temos. Nós temos muita coisa boa, mas eu vejo que sempre está muito dentro de algo paliativo. Aí eu vou e volto. Quando aquilo para você é tão importante e você acredita tanto, aquilo passa a funcionar. Isso também tem que ser considerado. Tanto que nós utilizamos hoje a medicina paliativa para vários tratamentos com resultados fantásticos, certo? E aí, tentando trabalhar de forma natural, a gente pode colocar substâncias à base de plantas, de ervas, né? Como seja, para poder agir assim. Eu, particularmente, coloco aqui no consultório. Olha, não é uma ação que eu vou ter de forma rápida, é algo mais a longo prazo e talvez eu consiga como um paliativo, eu não consiga tão efetivamente. Já por outro lado, nós temos a cada vez mais, falando em reposição ou suplementação hormonal, cada vez mais hormônios bioidênticos, o que só está trazendo ganhos para a gente, né? É possível se tornar mais produtiva cuidando da saúde hormonal? Totalmente. Totalmente. Tem, em tudo. Às vezes é um detalhe tireoidiano que está te descompensando. E aí eu já coloco outro aspecto também muito importante que não é só hormonal. Vai desde uma taxa de minerais e vitaminas, que vão também fazer a diferença. A saúde gastrointestinal é importantíssima. O nosso intestino ele é um grande modulador. Se eu não tenho uma função intestinal boa, eu não tenho absorção boa desses nutrientes. Tá? No intestino eu tenho reabsorção de vitaminas e sais minerais. Então eu preciso ter uma função intestinal boa. E aí você viu como já está, né, um ligado ao outro. Por que o meu intestino é importante? Eu estou falando de hormônio, de cérebro, de produção hormonal, estou falando de intestino? Sim, porque é lá que vai acontecer modulação, lá que vai acontecer absorção. Então, hoje a modulação intestinal é uma especialidade. Sim. Inclusive, no campo da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, nós temos visto cada vez mais profissionais que têm investigado essa questão também do funcionamento intestinal, né? Há quem diga que é o segundo cérebro, né? Exatamente. E cada vez mais confirmado, cada vez mais estudado esse aspecto. Mara, querida, eu quero agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que esse conteúdo, essas experiências que você compartilhou aqui conosco hoje vão ajudar muito
as minhas mentoradas, as minhas seguidoras, as nossas queridas lobas que estão aqui acompanhando. Né? Eu adorei esse projeto seu. Eu gostei do nome. Eu acho que é um desafio. Trabalhar com mulher é algo muito lindo, porque além de um universo incrível, grande, né? É um universo mesmo. A receptividade é muito grande. E isso é que é bom, né? As mulheres, elas conseguem movimentar e a capacidade que elas têm de propagar isso, que é muito importante, né? Que a gente quer passar o que é bom para outra e para outra e indicar, e isso é interessante. Eu gosto muito desse assunto, eu te agradeço a oportunidade de poder falar dele aqui. E quero deixar, assim, para finalizar, algo que eu tento às vezes colocar no consultório, mas muitas vezes uma consulta mais rápida eu não posso me fazer entender tanto. As pessoas são receosas em relação à parte hormonal. Elas acham que você intervir com o tratamento poderia ser ruim. Não, existe um processo fisiológico de envelhecimento do nosso organismo. E isso traz deficiências que precisam ser supridas. Porque é normal sentir isso, é normal envelhecer assim? Não, não é normal envelhecer assim. É normal envelhecer com qualidade. E se nós cada vez mais temos condições para isso, para melhorar, por que não melhorar? Porque eu ouvi falar, eu acho engraçado, a gente tem tanto acesso hoje à informação e ainda tem aquela cultura, eu ouvi falar que é ruim. Aí eu falo, mas eu só ouço falar que é bom, por que eu só ouço falar que é bom e você só ouve falar que é ruim? Então não é verdade, às vezes você só está procurando o ruim para ter uma justificativa para não ir, né? Para não fazer. Então, assim, não tenham medo. Procure uma informação correta, uma informação que não seja, por exemplo, de uma mídia mais leiga, uma mídia que seja amedrontadora. Isso não é bom, né? Eu não sei se ficou alguma pergunta aí, você que estava lendo, eu não estava conseguindo ler quem estava entrando. Eu também não pude acompanhar aqui não, Mara. O ideal era que o pessoal colocasse na interrogaçãozinha para a gente conseguir fazer a leitura. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar agora, pode clicar aqui na interrogação e enviar a pergunta que eu consigo ler aqui para a Mara mais tranquilamente. Porque pelo chat subiu muita coisa aqui durante a nossa conversa e eu acabei não acompanhando. E você descendo não aparece, né? Essa sua última fala, Mara, me fez pensar que a gente já vive num mundo que deturpou tanta coisa, nosso estilo de vida é todo alterado, a nossa alimentação é toda modificada, o nosso ritmo é todo modificado, né? E as pessoas têm receio de regular o próprio organismo. Exatamente. Tem um comentário aqui, eu vou ver se eu consigo ler, se você não leu, aqui, de uma grande amiga minha, Rosa, também, que é uma ginecologista maravilhosa, minha amigona, faz um trabalho super bonito também de dedicação nesse aspecto com as pacientes, e ela coloca aí, comem batata frita, engordam, são sedentárias, e depois o hormônio é que engorda. Essa é uma fala que eu tenho muito aqui no consultório. Sempre tem alguém que fala, não, mas eu vou usar o hormônio vai engordar. Não, quem vai engordar é você, não é o hormônio que vai te engordar, né? É igual uma vez eu ouvi de uma nutricionista uma fala que eu acho super importante. Não é o que você come de vez em quando que te engorda, é o que você come todo dia, tá? Então, assim, porque eu fui no aniversário e comi muito. Não, você comeu, você engordou porque todos os dias você comeu o seu pão, aquela coisa que não tá na sua rotina. Então, não é o hormônio que vai engordar. E você precisa mudar sim. Por quê? Porque o nosso metabolismo reduz. Isso é fato. Então, se você não fizer uma mudança, você vai engordar com o tempo sim. Porque existe uma redução fisiológica de metabolismo nosso. Então, eu tenho que mudar. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Uma coisa importante que eu sempre falo com os pacientes é que eles precisam aprender a estabelecer uma comunicação com o seu profissional. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de fazer pergunta, ela chega com dúvidas, não quer expor aquilo. Então, várias vezes, por exemplo, em consultório, eu já tive que intervir para que o paciente fosse até o médico e conversasse sobre a prescrição, sobre a orientação, tirasse dúvidas, né? Porque às vezes ele não está aderindo bem porque se sente inibido de fazer uma pergunta, de fazer um ajuste, às vezes no horário de medicação, às vezes algo que pode ser modificado, ajustado, traz um bem enorme para o paciente e ele não se sente à vontade muitas vezes para chegar. Então, por isso que eu digo, é muito bom
você procurar um profissional de referência com o qual você se sinta bem, se sinta identificado, se sinta à vontade para você conseguir fazer esse intercâmbio, né? E também não ficar na zona de conforto. Às vezes, é confortável para aquela pessoa dizer que não estava entendendo, que não conseguiu fazer o que o médico tinha passado. Então, ele fica numa zona de conforto que é melhor, tá? É igual aquela história. Ah, porque eu tô com um problema no joelho, eu realmente não posso malhar. Muitas vezes, a solução daquele problema seria um fortalecimento muscular, que vem com atividade física. Mas eu fico na zona de conforto, dizendo que por enquanto eu não posso ir, porque meu joelho está doendo e por aí vai. Sibeli comentou aqui que a gente tem diversos artigos publicados de pacientes que usam há anos os hormônios e só tem benefícios. Sem dúvida, você fazer um acompanhamento correto, coerente, com a realização de exames, com acompanhamento com exames também dessa evolução, é super importante. Mara, chegou uma pergunta aqui, tá? O uso de anticoncepcional para ovário policístico, com o tempo, causa prejuízo na saúde da mulher? Hoje nós já temos vários outros tratamentos de ovário policístico, que é uma síndrome, que não só o anticoncepcional. Então, muitas pacientes, elas fazem esse uso porque eu entro com ele buscando também uma contracepção, mas não precisa ser só ele. Nós temos outras opções de tratamento. Mas, respondendo a pergunta específica, que é, o fato de eu usar por muito tempo me causa problema? Não. Você estando fazendo um acompanhamento correto, usando um anticoncepcional ideal para você, o anticoncepcional não vai lhe trazer um prejuízo, por exemplo, que é a grande preocupação de infertilidade. Eu vou ficar infértil porque eu uso por longo tempo? Não. A infertilidade tem outras causas e pode até ser que você um dia vá fazer uma pesquisa e se descubra infértil, mas não foi pelo anticoncepcional. Ele não vai fazer isso. Então, Mara, mais uma vez quero te agradecer. As suas seguidoras que estão aqui, fica o convite para acompanhar o meu trabalho. As minhas seguidoras que estão aqui, fica o convite para acompanhar o seu trabalho, né? Vamos fortalecer essa rede, ampliar essa rede de mulheres. É como você falou, esse é um projeto que tem essa característica de fortalecimento de rede. É por isso que eu falo de lobas, né? Como se fosse uma alcateia. Por quê? Porque juntas nós conseguimos construir muito mais, né? Nos fortalecer. Brilhantemente. Muito obrigada mais uma vez, obrigada realmente a todo mundo que participou, ao carinho que todo mundo tem por mim também. Eu sei que não é fácil, eu mesma às vezes falo, gente, eu não tenho mais condições de assistir nada, é tanta demanda, é tanta coisa boa que a gente até quer e não consegue, né? Então, tardezinha da noite a gente está aqui juntas. Muito obrigada, Vanessa. Eu te desejo um ótimo trabalho, porque eu sei que você está iniciando aí um desafio também, né? Mas eu tenho certeza que vai ser brilhante, como tudo que você fez até hoje. Muito obrigada, querida. Viu? Estamos juntas sempre, para sempre. Sempre. Um beijo, beijo, Lorenzo, viu? Um beijo grande. Tchau. Uhum.